Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ângelo e hoje eu resolvi fazer um vídeo um pouco diferente. Bom, o que eu quero falar aqui é sobre como pensar ao contrário pode ajudar a resolver alguns tipos de questões. O que me motivou a fazer esse vídeo foi justamente essa questão que eu coloquei aí na tela. O que a gente tem é o seguinte, a gente tem uma hemisféria, assim, na metade de uma esfera, e ela é oca assim por dentro e não tem fundo. Só que daí a gente coloca ela em cima de uma mesa qualquer aí. Daí, só que ela tem um furo bem pequeno no topo, assim, né? E por esse furo a gente vai injetar um líquido de densidade ρ. Só que conforme você vai colocando o líquido dentro do hemisfério, vai chegar a uma altura H, e nessa altura H ela ganha do peso da hemisfério, que ela tem, ele tem massa M, vai ganhar desse peso e o líquido vai começar a vazar. Então, dado esse acontecimento aí, a gente quer saber qual que é a massa M. Bom, tem algumas maneiras de você resolver isso. Você pode resolver, sei lá, tem a altura aqui do líquido e com essa altura tem uma pressão, daí vai fazer uma força, integra a força. Bom, é um jeito aí também. Você também pode partir do fato conhecido do volume desse segmento esférico aí. Só que eu não tenho de cabeça essa fórmula e também não vai ser assim que eu vou resolver. Então, não é, nenhuma dessas maneiras vai ser o que a gente vai abordar aqui. O que a gente vai fazer é o seguinte. Bom, imagina que você tem uma superfície qualquer, assim. Uma superfície qualquer e tem um líquido aqui dentro. Acho que eu vou fazer uma superfície qualquer, só que eu vou fazer ela um pouquinho mais bonita. Uma superfície assim, tá? Uma superfície qualquer e vamos supor que ela é redonda aqui, mas pode ser de qualquer jeito. E aqui tem um fundo, né? Então, a mesma situação de lá, só que não é um hemisfério. E ela está preenchida com um líquido a uma altura aqui assim. Então tudo aqui é líquido. Vamos olhar para a força que está atuando nessa área aqui. Então aqui tem uma área bem pequenininha, tem um dA de área, tá? Nesse dA de área vai estar sendo aplicada uma pressão em razão dessa altura aqui, ó. Essa altura aqui, ó. Essa altura é H. Só que essa força então vai estar perpendicular à área, então vai ter uma força para cá aqui assim, F. Uma força atuando para cá aqui assim. Só que esse líquido a gente vai falar que ele está em equilíbrio. Então, se ele está em equilíbrio, ele tem quais são as forças na vertical que está atuando sobre ele? A gente tem o peso, então pensando no líquido como um todo, não em cada elemento do líquido, mas o líquido como um todo. Ele tem um peso mg e as forças verticais vão ser, se eu traçar uma vertical aqui e aqui tem um ângulo θ, você sabe que tem líquido, eu vou apagar aqui para ficar mais legível. Tem um ângulo θ aqui, a força vertical vai ser F cosseno θ. Só que não tem só essa F cosseno θ. Por toda essa superfície aqui, tem F cosseno θ. E se a gente somar todos eles, F integral de F cosseno θ, a gente tem o mg. Não se preocupe com essa integral aqui, a gente não vai fazer nenhuma conta com isso. Mas saiba que isso é verdade. Só que vamos supor, fazer um exercício mental aqui, que a gente não tivesse o líquido aqui dentro. Vamos supor que o líquido estivesse aqui fora, né? Nessa mesma altura, então aqui é o limite, só que eu vou apagar aqui assim, ó. Vou apagar essa vertical aqui, esse dA você sabe que tem essa pressão também. Só que, vamos supor que o líquido está para fora completando o prisma. Ó, se a gente completar, vamos supor que ele está completando um prisma. E o líquido estivesse aqui fora. Não tem aqui dentro, mas está aqui fora. Assim. Por todo ao redor dessa figura, a gente tivesse líquido assim, ó. Como se fosse o ao contrário do nosso sólido aí. Só que perceba que esse ponto aqui que a gente estava trabalhando, eu vou apagar, diminuir aqui, vou fazer uma força mais longe aqui para não ficar muito por cima. Vou diminuir aqui também porque ficou maior do que eu pensava. Bom, essa altura ainda é H, é aquele H que a gente estava trabalhando. Então essa pressão que atua nesse ponto aqui, nesse dA, é o mesmo. Então a força que esse líquido de fora vai estar atuando também vai ser um F com o mesmo módulo, porque é a mesma pressão, né? Então é um ρ, G, H, que é a pressão que está aqui na mesma área, então é a mesma força. Só que daí, se a gente voltar com a vertical que estava aqui antes, o θ também é o mesmo. Então,
Esse F para baixo aqui, F cosseno θ, também é o mesmo. Só que eu vou apagar ele para não ficar poluído, tá bom? Só que qual que é o lance? Esse líquido também está em repouso. Então, e ele também tem um peso. Ele tem um peso m' vezes g. Só que agora a força que está atuando da relação entre o líquido e essa parede, agora é para cima, que vai ser a integral de F cosseno θ. Só que como ele está em equilíbrio, esses dois vetores são iguais. Então a gente tem, vou colocando aqui do lado da equação, que F cosseno de θ vai ser igual a m' vezes g. Então o que a gente tem? A gente tem que a força que empurra o recipiente para cima é igual ao peso de água de fora. Não sei se deu para entender, mas é o seguinte, se a gente tiver, vou redesenhar aqui. Se a gente tivesse um recipiente qualquer com água até uma certa altura. Tem água aqui, vou pintar de azul, né? Tem água até uma certa altura. Eu quero saber a força que o líquido faz sobre essa estrutura aqui. Só que a força que o líquido faz sobre essa estrutura aqui é a mesma coisa, vale o mesmo valor, que em vez de eu pegar esse líquido aqui, eu contorno ele por fora, completando um prisma. Então eu completo esse prisma aqui, e o peso desse prisma, do que eu completei, dessa figura que eu completei aqui por fora, o peso dessa água aí, que está fazendo para baixo, então o peso dela, peso para baixo, peso para baixo, é a mesma coisa que a força para cima. Então o peso disso aqui, é difícil de entender, mas o peso desse cara de fora vale a mesma coisa que se ele tivesse dentro, quando ele estivesse dentro, ele fizesse uma força para cima. Então são duas situações diferentes, mas o que importa aqui é que o módulo do vetor é o mesmo, o módulo da força é o mesmo. Então o que a gente fez é uma estratégia, a gente usou só a terceira lei de Newton aqui. A gente fez que, ó, retomando, aqui dentro tinha um líquido, ele fazia uma força F por causa da altura da pressão. Só que daí a gente falou, não, vamos tirar esse líquido e vamos colocar por fora um outro líquido. É o mesmo líquido, só que em quantidade diferente, né? Só que como a altura é a mesma, a pressão vai ser a mesma, e como ele está em equilíbrio, a força também vai ser a mesma. Então a gente tem que o peso para baixo dessa coluna por fora vale a mesma coisa que a força que faz para cima se ele estivesse dentro, tá bom? É confuso, mas se esforça aí você consegue entender. Eu não sei se eu consigo repetir mais para ficar mais claro. Mas enfim, a gente tem esse fato. Agora vamos para a ideia bacana, realmente bacana aqui. Isso aqui já é muito legal, mas tem uma ideia diferente. Bom, a gente tem esse hemisfério aí. Eu vou copiar ele para não ter que desenhar de novo. A gente tem esse hemisfério aqui. Então, copiar. Vou colar ele aqui. Colar. Beleza. Essa seta aqui tá excluir e boa. Beleza, a gente tem uma altura H. E qual que é o lance? Esse líquido a gente sabe que ele vai fazer uma força para cima. Só que essa força é a mesma coisa que se ela vale o mesmo valor que se o líquido tivesse por fora. Então, se a gente completar o prisma, então vai ser tipo um cilindro e vai ter uma força atuando aqui por fora. Então, o líquido por fora. E esse líquido, ele tem um volume, que eu não sei, mas o fato é que ele tem um volume V. E o peso dele vai ser ρVg, né? Aqui é massa vezes gravidade. Então esse é o peso do líquido que está por fora. E a gente sabe que vai ser igual ao valor da força para cima. Então ρVg é igual a isso aqui. Só que agora que vem a coisa legal. Quando a gente tem... vamos voltar aqui rápido. Se a gente tiver uma esfera, isso aqui é uma esfera, e a gente coloca um cilindro do lado dela. É loucura isso aqui, mas é bem legal.
Ela tem um raio R, então isso aqui é R, aqui é R, então a altura aqui é 2R e para cá também é R. A gente vai transformar isso num cilindro. Então, vou colocar um cilindro aqui do lado. A vista de frente vira um retângulo, né? Mas isso aqui, confia em mim, é um cilindro. E aqui está o meio dele. Aqui tem raio R. E a altura dele também vai ser 2R, igual a altura da esfera aí. Só que, qual que é o lance? Se a gente pegar qualquer pedaço, ó, presta atenção que agora é legal. Não, antes disso, não é só um cilindro, não é só um cilindro. Eu vou fazer um corte nele, de tal maneira que vai fazer tipo um X aqui assim, ó. Então são dois cones aqui, né? Um cone aqui e um cone aqui. Só que eu não estou interessado no volume de dentro. Eu estou interessado no volume de fora. Então é esse volume aqui que eu estou pensando. Esse cara aqui, ó. Tá? Então é como se a gente pegasse um cilindro. Daí você tem, sei lá, na sua casa aí uma furadeira no formato de um cone aqui, assim, ó. Isso aqui é uma furadeira. Daí você vem com a furadeira aqui por cima, assim, ó. E vai fazer um cone aqui, assim, ó. Daí você vem com a furadeira por baixo. E fez um cone aqui de novo. Então aqui é tudo um buraco. A única parte que sobrou de material é aqui do lado, tá? Então é tipo uma ampulheta ao contrário. E o nome dessa ampulheta ao contrário chama anticlepsidra. Então isso aqui chama anticlepsidra. Só que olha a doideira. Isso aqui é realmente muito legal. Se eu pegar qualquer altura aqui, ó. Eu pego, sei lá, esse pedaço aqui, ó, nessa altura. E eu pego a circunferência que está aqui dentro. Ela tem um raio Rzinho. Um raio Rzinho. Tá? E aqui eu vou chamar. Vamos supor que essa altura aqui é X, aqui é o centro, né? E aqui vale Rzão. Essa área aqui, ó. Essa área vale πrzinho ao quadrado, tá? Só que vamos ver quanto que vale essa área aqui, ó. Aqui não, aqui não, aqui não, aqui sim. Aqui sim, aqui não, aqui não, aqui não, aqui não, aqui sim. Então, essa área aqui assim, ó. Se a gente colocar ela para o canto aqui, a gente sabe que essa altura aqui vale... Eu vou fazer de vermelho. Essa altura aqui vale x, né? Porque é a mesma altura. Porque aqui tá na mesma altura. E aqui vale r, rzão. E aqui também vale rzão, né? Rzão. Só que, quanto que vale esse cara aqui? Eu vou chamar de y. Se aqui é 2Rzão, na metade aqui vai ser Rzão também. Então esse ângulo é de 45, bem como esse ângulo é de 45. Então esse ângulo aqui também é de 45. Nossa, tá muito poluído. Nossa, desculpa. Esse triângulo aqui que eu estou pintando agora é um triângulo retângulo isósceles. Então o x vai ser igual ao y. Então eu apago o y e aqui é x, tá? Então a gente tem x, x e aqui é rzão. Então eu vou fazer essa figura aqui para o lado. Aquela área que a gente está interessado vai ser uma circunferência aqui assim e vai ter outra circunferência. Aqui está o centro das duas, porque elas são concêntricas. Essa distância aqui é x e essa distância maior aqui é rzão. A área que a gente está interessado é essa área aqui. Percebe? Ó, dá uma olhada ali. Aqui é x, aqui é x. Aqui é rzão, aqui é rzão. Então a área que a gente está interessado, esse azul aqui é o mesmo que esse azul aqui, tá? Só que vamos calcular essa área aqui, então. Vai ser uma diferença de duas circunferências, né? Então essa área vai ser igual a πrzão ao quadrado menos πx ao quadrado. Que vai ser, coloco π em evidência, vai ficar r quadrado menos x ao quadrado. Só que vamos voltar para a primeira figura aqui, ó. A gente tem um Pitágoras, né? Olha esse triângulo aqui, ó. A gente tem um Pitágoras, que esse triângulo aqui é retângulo. Então a gente tem que
R ao quadrado mais x ao quadrado é igual a r ao quadrado. Então, quem que é o r ao quadrado? R ao quadrado vai ser r menos x quadrado, que é justamente isso aqui, ó. Então, essa área que a gente está olhando vai ser π r ao quadrado, que não é a mesma coisa que essa área que a gente encontrou aqui antes. Então, qual que é a sacada aqui? A sacada é o seguinte: qualquer altura que eu pegue, qualquer altura x que eu pegue, a área na esfera, essa área aqui que a gente encontrou na esfera, é a mesma área que esse pedaço da anticlepsida. Se para cada altura a gente tem a mesma área, se a gente somar todas essas áreas até 2R, somar essas áreas, tipo, uma em cima da outra, assim, ó, tem uma área aqui, tem outra área, tem outra área, tem outra área, até formar a esfera. E eu tenho aqui uma área aqui, uma área aqui, até formar a anticlepsidra. Se a gente somar todas essas áreas, a gente encontra a mesma coisa. Então, para qualquer pedaço da altura, o volume é o mesmo. Como assim? Ó, eu vou desenhar aqui de novo. Tem a esfera e tem a anticlepsidra. Tem a anticlepsidra aqui. Qualquer pedaço que eu pegar da esfera, eu pego esse pedaço aqui e eu quero calcular esse volume. Tudo bem, eu quero calcular esse volume aqui. É só eu jogar para a mesma altura na anticlepsida. Então, eu prolongo esse cara aqui e prolongo esse cara aqui. Então, esse volume que eu quero calcular é a mesma coisa que eu calcular esse volume aqui. É a mesma coisa. É a mesma coisa, porque isso que a gente usou se chama princípio de Cavalieri. Então, essa ideia de para cada altura eu tenho a mesma área, então eu tenho no total o mesmo volume, isso se chama princípio de Cavalieri. É realmente muito legal. Então, tem essa associação entre a esfera e a anticlepsidra. Mas o que tem a ver? O que isso tudo tem a ver com o nosso problema de calcular a força para encontrar a massa? Qual que é a sacada brilhante? Com todo respeito, mas sei lá, quando eu pensei nisso aqui, eu achei genial e eu fiquei muito feliz. Então, sei lá. A gente está interessado em calcular, ó, nesse problema aqui, a gente quer saber o volume de fora, né? A gente só chamou ele de V, mas a gente não sabe quanto ele vale. Só que se a gente pegar, agora eu vou pegar na metade aqui. Então, vamos supor que aqui agora é a... Ih, rapaz. Agora aqui é a metade. Esse aqui pode ficar aqui. Aqui está no centro, né? Então agora passa pelo centro isso daqui. Então vai passar por esse ponto. Ih, caramba. Pronto. Então esse centro passa pelo ponto aqui do centro também da anticlepsida. Então aqui vale R e tudo mais. Eu quero calcular, ó, se tivesse completando aqui o prisma, igual a gente fez na parte de hidrostática ali, completando o prisma, eu quero esse volume de fora, né? Esse volume de fora. Mas você não concorda que... Ah, lembrando que aqui é a altura H, né? Aqui é a altura H. Só que você não concorda que esse volume que eu estou pintando de vermelho não é a mesma coisa que esse volume aqui? Então agora eu vou pensar ao contrário. Se eu pensar ao contrário, ó, esse volume é igual a esse volume. Então o de fora vai ser igual a esse de dentro. Então esse volume que parece muito complicado de calcular, virou agora um volume de um cone, que é muito fácil de calcular. Porque se a gente sabe que essa altura aqui é H e aqui é 45, esse raio do cone também é H. E como que é o volume de cone? O volume de cone é 1/3 de π vezes raio ao quadrado vezes a altura, que daí fica ao cubo. Então esse volume que a gente quer, esse V, é isso aqui, que é 1/3 de πh ao cubo. Muito legal isso aqui. Isso aqui não é legal, é muito fantástico. Então essa força virou ρ vezes 1/3 de πh ao cubo vezes g. Só que essa força, a gente quer encontrar a massa, né? Então nessa altura H começou a transbordar. Então no limite, essa força é igual ao peso. Então se a gente igual o peso do hemisfério, né? Não o peso de água, o peso do hemisfério.
Então, se a gente igualar isso ao peso do negócio, a gente tem que ir igual a mg, logo, portanto, m é igual a ρ, 1/3 de ρ π h ao cubo. E tá feito a questão. Muito legal isso. Ó, vamos retomar a ideia do negócio. A gente tem um hemisfério cheio de água, a gente quer encontrar a massa. Tá, só que pela terceira lei de Newton, a gente sabe que a força que esse conjunto de água faz para cima é igual ao peso de água que, que, que existiria se a gente tivesse água por fora. Então a gente primeiro fez isso aí. Só que, nossa, como que a gente vai calcular esse volume? Daí você pensa na anticlepsidra. Pensando na anticlepsidra, você sabe que o volume de dentro é igual o volume do pedaço da anticlepsidra. Só que a gente não quer o de dentro. A gente quer o de fora. E o de fora é igual ao volume do cone. Então você mata a questão. Se você tiver isso tudo na cabeça, você mata a questão em 2 linhas. Então, pensar ao contrário às vezes ajuda. Tipo, nossa, como que eu ia pensar em deslocar para fora, em pensar na anticlepsidra? O ponto é que o lance da anticlepsidra talvez seja difícil de pensar mesmo, mas até porque isso a gente usa para provar o volume do segmento e nunca mais usa, né? A gente vê, sei lá, uma vez na vida ou nunca vê, e esquece. Só que tem algumas aplicações legais, sei lá, é bacana ter em mente o volume da anticlepsidra, até porque transforma um problema difícil, que é calcular um pedaço da esfera, em um problema fácil, que é altura e volume de cone e tudo mais. E esse lance da terceira lei de Newton, eu, se fosse você, guardaria no coração, porque isso aqui é realmente forte. Essa ideia é forte de pensar que não é essa força, é a de fora e esse tipo de coisa. Então, terceira lei de Newton, né, hidrostática, pensando no corpo inteiro, na água como um corpo inteiro, é realmente forte. Então, é isso. O vídeo eu acho que ficou meio longo, mais do que eu esperava. Mas é isso. Espero que tenham gostado e valeu.